Trump prometeu deportar todo mundo, mas os brasileiros ilegais aqui nos Estados Unidos ainda estão do lado dele. Vamos entender esse debate que eu gosto, porque eu não tô entendendo. Meu nome é Carol Zócoli Brócoli, bem-vindos a esse canal. Eu sou comediante, também sou formada em filosofia, então nesse canal aqui eu procuro rir um pouco, pensar um pouco. Eu tenho um curso online na Hotmart de stand-up, o link tá aqui na descrição. Bom, vamos ver, isso é uma reportagem da BBC, eu achei interessante trazer. Quando pensam na Flórida, os brasileiros geralmente imaginam praias ou parques de diversão. Mas a Flórida de um brasileiro, que aqui eu vou chamar de Rafael, é bem diferente. Ele tem 36 anos, trabalha como pintor e veio para os Estados Unidos há 3 anos com a esposa e o filho, que na época era um bebê de 7 meses. Ele mora na região metropolitana de Miami e há mais de 6 meses está andando com uma tornozeleira eletrônica na perna direita. Essa tornozeleira treme e apita sempre que os agentes de imigração dos Estados Unidos perdem o sinal de rastreio dos passos dele na Flórida. E é um lembrete permanente de que o que ele chama de sonho americano pode acabar a qualquer momento. This is a tough one. We're going to end up with the largest deportation in American history. We have no choice. Com a volta de Donald Trump à Casa Branca, a partida forçada de brasileiros como o Rafael parece cada vez mais provável. E no caso dele, essa questão pode ser literalmente de vida ou morte. É que o Rafael conta que a sua esposa tem uma doença rara cujo tratamento experimental só existe nos Estados Unidos. Ainda assim, ele me disse que se pudesse votar nas eleições para presidente, teria votado em Donald Trump. Rapaz. Eu sou Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil em Washington. E nesse vídeo eu conto pra vocês as histórias de brasileiros com quem eu conversei que correm risco de deportação e que são, ao mesmo tempo, alvos potenciais e entusiastas de Donald Trump. Pra começar, vamos entender quem é e o que pensa o Rafael. Esse nome e a voz que vocês vão escutar agora não são os verdadeiros pra proteger a identidade dele. E a mesma coisa vai acontecer com os outros imigrantes brasileiros sem documentos ouvidos nessa reportagem. Se eu pudesse votar, eu votaria no Donald Trump mesmo. Eu acho que ele vai fazer uma boa limpa aqui sim, mandar muita gente embora, os criminosos. Mas eu não tenho nenhuma ocorrência policial nem aqui, nem no Brasil. Gente, ô Rafael, seu burro. Pra eles, você já é criminoso, porque você está no país ilegal. Ele já considera você um criminoso. Então quando ele fala, a gente vai mandar só os criminosos, você é um criminoso. Puta que pariu, gente. Por isso acredito que vão me deixar ficar. Para cruzar a fronteira com o México, o Rafael e a esposa pagaram R$90 mil a um coiote que viabilizou a travessia. Ao chegar em solo americano, a família se entregou ao serviço de imigração, ficou detida por alguns dias e depois foi liberada com um compromisso de se apresentar à corte migratória. Mas de lá pra cá, todas as tentativas que o Rafael fez de regularizar a sua situação foram negadas. E para complicar mais as coisas, a esposa dele desenvolveu uma doença autoimune que quase a levou à morte. Depois de perder os cabelos, 17 quilos e até a capacidade de engolir alimentos sólidos, ela passou a integrar uma pesquisa científica sobre a doença e tem recebido medicamentos que fazem os sintomas melhorarem. De acordo com a equipe médica, esse tratamento não estaria disponível no Brasil. Em uma carta timbrada e assinada, o médico responsável pelo tratamento da esposa do Rafael atesta às autoridades americanas que ela está sob os cuidados dele devido a uma doença muscular imunológica grave que requer tratamento rápido e crônico e sem o qual a paciente pode ser gravemente afetada e levada à morte. Só que nada disso funcionou até agora para garantir a permanência da família no país. E apesar dessa situação dramática, o Rafael insiste que teria votado no candidato do Partido Republicano. Trump é melhor para a economia. Então eu vejo por esse lado, que as coisas vão ficar mais baratas, vai aumentar os empregos, os negócios. Você é burro, Rafael. Essa posição do Rafael poderia ser vista como um contrassenso. Não, o Trump já falou, porque assim, ele falou que as compras no mercado ia baixar o preço no primeiro dia. Ele fez a campanha dele todo falando isso. Aí o povo, eu vou votar no Trump por causa da economia. Aí agora, ele deu uma entrevista essa semana. Aí perguntaria aí, como é que você vai baixar o preço? Ele, é bem difícil, viu, baixar o preço, não sei se vai rolar. Aí a repórter perguntou, se você não conseguir, você vai se sentir, tipo assim, derrotado, né? Porque você não cumpriu uma promessa de campanha? Ele, não, eu vou me sentir de boa, porque eu vou ter feito o que eu quis, o que eu pude. Entendeu? Então assim, gente, ele tá prometendo tarifa. Tarifa é de importação, só que tudo aqui é importado, tudo no mundo hoje é importado, tudo. Então os preços, na verdade, a expectativa é dos preços subirem, não abaixarem. Então, Rafael, tu tá entrando na conversa de gente mentirosa, de estelionatário, porque ele diz pra você que vai castigar as pessoas que você não gosta, tá? Porque você não quer ser visto como um imigrante, como um venezuelano imigrante. Mas você, meu amigo, você pagou o coiote, você é esse imigrante. Você é esse imigrante que o Trump tá falando contra. Então não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido. Assim, eu fico muito impressionada que nem a realidade faz a pessoa perceber as coisas. Nem a realidade. Eu não tô dizendo que ele tinha que ser a favor de democrata, eu não tô falando nada disso. Mas agora, afirmar que votaria em Trump ainda...
Na situação que ele... Pelo amor de Deus, gente, é fim da picada. Se elegeu prometendo realizar as maiores deportações da história dos Estados Unidos. A meta seria expulsar 1 milhão de estrangeiros sem documento por ano. É mais do que o dobro do máximo de deportações já feito em um único ano. É difícil, ó, o Obama, que era considerado o deportador, que o apelido do Obama era o deportador, que inclusive o cara que vai cuidar da deportação do Trump era o mesmo do Obama. Pra você ver o quanto que também republicanos e democratas estão aqui, né? E ele deportou, acho que foi 240 mil pessoas em um ano, que foi o recorde. Então, esse negócio de deportar 10 milhões e tal, eu acho que eu não acho que ele vai conseguir fazer isso, porque é muito caro e é muito difícil. Mas eu acho que eles vão fazer pelo menos uma demonstração. Eles vão chegar e vão deportar um monte de gente pra poder mostrar algum serviço, né? Pra quem votou nele. E aí, Rafael, tu pode estar nesse bolo. Nas últimas décadas. Durante a campanha, o republicano afirmou que o país tinha sido inundado por criminosos e egressos de hospícios. E ele chegou a acusar imigrantes haitianos de comerem animais de estimação de americanos, o que jamais foi comprovado. Com esse tipo de retórica, seria possível imaginar que imigrantes, de modo geral, tenderiam a recusar a candidatura Trump. Mas não foi o que aconteceu. O republicano avançou 13 pontos percentuais entre os eleitores latinos em 2024 em relação a 2020. Já uma pesquisa feita em outubro pela revista Exame e o Instituto Ideia, com pouco mais de 800 brasileiros aptos a votar nos Estados Unidos, mostrou que 35% afirmavam que votariam em Trump. O fato de que mesmo imigrantes sem documentos, como o Rafael, apoiam o Trump, não surpreende quem convive com a comunidade brasileira. Apoiador do Trump aqui é o que mais tem. Seja quem tem documento, seja quem não tem documento, apoia o Trump do mesmo jeito. Eu, por exemplo, perdi clientes aqui por causa da minha posição, porque eu trabalho numa rádio que ela é pró-imigrante. Eu sou imigrante, então qualquer pessoa ou qualquer instituição que for contra o imigrante vai ser contra a rádio, vai ser contra mim. Estimativas dão conta de que há cerca de 11 milhões de imigrantes vivendo irregularmente nos Estados Unidos, 7 milhões deles latinos. O Rafael e a esposa são parte de um grupo de ao menos 230 mil brasileiros nessa mesma condição. Unauthorized population from Brazil, as it's grown fairly rapidly over the last 7 or 8 years. The numbers doubled, where the overall unauthorized immigrant population in 2022 is about the same as it was 7 or 8 years ago. Os especialistas alertam que os números baseados no censo dos Estados Unidos são provavelmente subestimados, até porque imigrantes sem documentos tendem a evitar responder pesquisas. Quanto ao trabalho, 2/3 dos brasileiros sem documentos estão ocupados. Eles são desproporcionalmente importantes no setor de construção. 25% trabalham em alguma função nessa área, como o Rafael, que é pintor. Outros 25% estão em serviço como limpeza doméstica, zeladoria e jardinagem. Entre os brasileiros irregulares, 17% são crianças, como o filho do Rafael, o dobro da média das demais nacionalidades, o que indica que muitos vêm com a família. E falando em crianças, levou menos de 24 horas para que a vitória de Trump mostrasse efeitos práticos na vida de outra brasileira. A Alice tem 35 anos, é faxineira e está nos Estados Unidos há 10 anos. Ela mora na região metropolitana de Boston, em Massachusetts, com o marido e a filha de 9 anos. No mesmo dia em que a vitória de Trump foi anunciada, a Alice foi buscar a filha na escola pública do bairro, como de costume. Ela entrou no carro e me contou na hora. Mamãe, o coleguinha me disse que agora que o Trump ganhou, você vai ter que voltar para o seu país. Aquilo me revoltou. Ele é uma criança, não pensou nisso sozinho. Tenho certeza que ele ouve isso dos adultos em casa. A filha de Alice nasceu nos Estados Unidos e tem dupla nacionalidade. Você tá vendo? Pra quem fala assim, mas não muda muito Trump, não sei o que, nas políticas e tal, né? A gente tá vendo aqui que o mesmo cara que czar, né, da imigração foi o mesmo do Obama e vai ser o mesmo do Trump. Mas tem isso, porque a população, ela fica com essa retórica, né, esse jeito de falar do Trump, de falar mal dos outros, de falar mal de imigrante e tal, empodera os escrotos a fazerem esse tipo de coisa. Então, a violência aumenta, porque isso que essa criança sofreu foi um tipo de violência, vamos dizer assim, sabe? Foi uma agressão. Entende? Essa criança, ela não devia estar preocupada se a mãe dela vai ser deportada ou não, ela devia estar preocupada em estudar, certo? Então eu acho que isso é um problema que fica assim, a guerra fica entre nós, fica muito próxima, quando esse tipo de fascista, de extremista tá no poder, entendeu? Americana e brasileira. Mas a Alice e o marido não têm documentos. A renda do casal, ela no setor de limpeza, ele dono de uma construtora, gira em torno de $20 mil mensais, cerca de $120 mil. E no caso da Alice, além da própria deportação, existe uma segunda ameaça. Ela tá grávida e vai ter a segunda filha em abril. E ela tem medo de que, até lá, o Trump consiga cumprir outra de suas promessas de campanha. Mudar a lei para que os filhos de imigrantes irregulares parem de receber a cidadania americana ao nascer no território dos Estados Unidos. Isso não existe em nenhum país do mundo. Nenhum país do mundo. A pessoa nasceu no país, ela é uma cidadã daquele país. E o Trump quer acabar com isso aqui nos Estados Unidos.
Como se vir pra cá fosse bom, gente. Esse país aqui é uma merda, tá? Fica no Brasil. Um pensamento mais à direita, mas não gosto desse homem nem na bala. Ele diz que a culpa de as coisas estarem caras, de não ter emprego, é do Parabéns, imigrante. E Alice. as pessoas acham que ele vai colocar a gasolina no preço de antes da pandemia. Colocam muito a religião na frente. Eles dizem que ele não vai conseguir mandar tanta gente embora. Estão pagando pra ver. Em parte, a Alice acredita que a chave para entender o comportamento de amigos e parentes trumpistas está na religião. Há muitos evangélicos na comunidade brasileira que receberam com alegria a reversão da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que garantia o aborto legal em todo o país. A mudança do entendimento de mais de 5 décadas só foi possível graças à supermaioria conservadora que Trump conseguiu instalar na mais alta corte judicial do país durante seu primeiro mandato. Eu também sou a favor de defender a vida do feto. Mas e a vida do migrante, do adulto, que tá aqui lutando pra sobreviver? Quem defende? O Rafael é evangélico e de fato é contra o aborto. Mas para ele, as questões econômicas também pesam. Segundo ele, todos os empresários brasileiros dizem que com Trump era melhor. Essa desculpa de economia, de falar, eu sou a favor do Trump por causa da economia, isso é uma coisa, é uma desculpa que eles dão para eles não falarem do que eles realmente querem ver. É imigrante ser castigado, eles querem ver mulher sem direito. Entendeu? No fundo, é isso, porque, gente, o Trump já ficou 4 anos no poder. E todo mundo sabe que não tem nada. Ele não vai melhorar economicamente. Isso é a maior mentira. E eu duvido que as pessoas se preocupem mesmo com isso. Porque se você for perguntar, a grande coisa, porque o grande motivo pelo qual o Trump ganhou aqui foi o negócio do trans. Eles fizeram uma puta campanha e o Elon Musk ajudou com muito dinheiro e com o Twitter também. Uma campanha de que se a Kamala ganhasse, o teu filho ia pra escola, menino ia voltar menina, ia ter mudança de sexo na escola. Então, quando essas pessoas falam, é por causa da economia, é só porque elas têm um pouco de vergonha mesmo, de dizer, não, é que eu quero ver imigrante se fuder mesmo. Eu sou imigrante, mas eu sou dos bons, eu quero estar do lado dos brancos, entendeu? Eu quero estar do lado do poder. Não tô com essas pobrezas aí, não. Entendeu? Eu não sou criminoso. Você é criminoso pra eles. Eles não veem você como uma pessoa. O Rafael, esse Rafael aí, o Trump, não vê você como uma pessoa. Ele não tá nem aí pra você, pra sua mulher que tem doido, tá nem aí. Entende? Então, essa galera votou, realmente foi motivo religioso, foi negócio de aborto, foi negócio de cultura. Foi a guerra cultural que ganhou. Então não vem me dizer que é economia, porque não é. Não é. Isso daí é uma desculpa que eles decidiram falar. Que eles decidiram falar em grupo, porque não tem como. Eles não podem chegar, por exemplo, no Natal, na mesa de Natal, e falar assim, não, eu quero mais é que a mulher se foda mesmo. Eu quero que o vice do Trump faça o que ele quer fazer, que é até proibir divórcio. Que é proibir pílula anticoncepcional. A mulher não tem direito nenhum mesmo. Entendeu? Ele não pode falar isso, então ele fala economia. Todo mundo sabe que isso não vai ocorrer. Todo mundo sabe. E tem uma outra coisa. Embora ele reforce que não deseja mal a ninguém, o Rafael se queixa que há imigrantes demais como ele no país. E segundo ele, isso estaria aumentando a competição por vagas como a dele, de pintor. Atualmente, o Rafael tem trabalhado apenas 3 dias por semana e ganha entre 180... Olha como é a mesquinhez. Olha como é a mesquinhez. Ele tá achando que os imigrantes estão roubando o trabalho dele, que é um imigrante. Meu Deus, Rafael. Como tu pode ser tão burro, Rafael? e $200 por diária. A gente aqui passa apertado, mas passa. Quando eles forem ver, vão ver que a gente não pega nada do Estado. Não demos gasto nenhum. A gente quer sobreviver com o nosso trabalho. Eu quero não dá gasto e paga ainda, né? E ainda paga imposto. Não tem por que mandarem a gente embora. Um outro brasileiro, que a gente vai chamar de Igor, pensa de forma parecida. Ele tem 37 anos e mora no estado de Utah. O Igor chegou nos Estados Unidos há 5 anos e trabalha com jardinagem e publicidade online. O Igor veio com visto de turismo, com o qual poderia ficar aqui por 6 meses e nunca mais foi embora. E ele também não acha que vai ser deportado. Em 5 anos aqui eu só tomei 2 multas de trânsito. A migração só vai atrás de quem faz coisa errada, não de gente que contribui para o país, paga os impostos. Igor. Por que viriam atrás de mim? Não tô aqui pra explorar, eu tô aqui pra produzir. Agora tem gente que eu mesmo quero que deporte, esses imigrantes venezuelanos, gente do crime organizado. Eu sou contra o pessoal vir venezuelano. Aqui... Gente, olha o racismo. É por isso que essas pessoas apoiam o Trump, porque elas são racistas igual. Vocês estão entendendo? Torço para que o Trump deporte mesmo, até porque eles mancham a nossa imagem. Quando a gente conversou, o Igor mencionou um caso que se tornou um dos carros-chefe. Não mancha a nossa imagem. Isso é uma invenção da extrema-direita. Pensa bem, gente, os Estados Unidos é um país com mais de 300 milhões de pessoas, mais de 300 milhões de habitantes. Os imigrantes ilegais que tem aqui são uma base de, vamos dizer, de 11 a 13 milhões, mas eles dizem que esse número pode ser maior. Vamos dizer que seja 20 milhões de imigrantes. 20 milhões de pessoas numa população de mais de 300 milhões
E nesses 20 milhões estão as pessoas mais pobres dessa população. Qual que é o poder que essa população teria para destruir o país? Fala pra mim. Como que esses de 13 a 20 milhões pobres, a grande maioria, uma das pessoas mais pobres do país, teriam condição de destruir esse país de mais de 300 milhões de pessoas? Fala pra mim. Da campanha republicana para associar migração e criminalidade. O assassinato chocante da americana Laken Riley, da Geórgia. Ela foi morta em fevereiro pelo venezuelano José Ibarra, um imigrante sem documentos que já tinha cometido outros crimes antes. Recentemente, Ibarra foi condenado à prisão perpétua. Escolhido como czar da fronteira de Trump, Thomas Homan afirmou que as prisões e deportações começarão por aqueles imigrantes sem documentos, que têm histórico criminal e que depois seguirão para aqueles com ordem de deportação pendente. O problema, segundo os especialistas, é que esses são também os alvos que estão se escondendo, os mais difíceis de encontrar. O Trump sabe que deportação em massa não vai resolver o problema da fronteira, assim como o muro também não resolveu. Mas a deportação em massa é uma propaganda para criar a sensação de que ele tem controle sobre o assunto. Em suma, ele é uma espécie de um apelo midiático. O sociólogo brasileiro Gustavo Dias acredita que, no ímpeto de produzir números altos o quanto antes, há grandes chances de que a gestão Trump acabe afetando mesmo os imigrantes que o apoiaram. Consultado pela BBC News Brasil sobre a possível deportação em massa de brasileiros, o Itamaraty optou por não comentar. A reportagem apurou que até agora o governo brasileiro e o time do presidente eleito Donald Trump não conversaram sobre o assunto. A BBC procurou a assessoria de comunicação do Trump, que afirmou que não comentaria porque o governo ainda não tomou posse. Mas a reportagem apurou que os brasileiros não são considerados um grupo de particular interesse, nem um alvo preferencial da política de deportação trumpista. Ainda assim, seria cedo demais para descartar qualquer possibilidade. Apesar da preferência política, o Rafael reconhece que sente medo do que vai acontecer com o início do governo Trump. Tem noite que eu deito na cama, a tornozeleira pesando na perna, e é difícil conseguir dormir para poder ir trabalhar no dia seguinte. Mas não tem o que fazer. Agora é esperar e torcer pra gente poder ficar. É isso, pessoal. A BBC vai continuar acompanhando os movimentos do presidente. É isso. Eu apoio o cara, mas eu tenho medo. Ele sabe que o cara vai foder ele, entendeu? Entende? Gente, o ser humano, ele não é racional mesmo, né? A gente é um animal emocional. Essas pessoas estão votando com a bilis. Não estão votando com a cabeça, né? Não estão pensando com a cabeça sobre sua própria vida. Mas realmente, os brasileiros, eu acho que eles não são os alvos principais. Eu acho que isso é mais venezuelano, mexicano, mais uma galera da América Central que veio muito pra cá, de uns tempos pra cá. Mas eles vão começar pela Flórida. E a Flórida é onde tem mais brasileiro. Então, quer dizer, eu acho que vai ter brasileiro nesse bolo aí, porque é isso que o cara tava falando. Eles vão passar a sensação de que eles estão fazendo alguma coisa. Porque o Trump, ele é um estelionatário, né? Em inglês fala con man, que é tipo o estelionato. Você fingir que é uma coisa e a outra. E o Trump é o estelionatário. Então ele vai fingir que ele tá resolvendo o problema, mas não vai resolver o problema realmente. E é isso. Então eu espero tudo de bom pros brasileiros que estão aqui. Eu acho super difícil, tipo, esse cara pagou 90 mil reais, imagina, pra um coiote. Passou... Cara, que dificuldade pra vir morar num país de bosta, mano. Desse, que fica te ameaçando de ir embora. Que não tem saúde, a saúde daqui é uma merda. Até matando o CEO aqui, de tanto que a saúde é ruim. Aqui, se você der sorte de ganhar dinheiro, tipo ele faz ali com pintor e tal, e a mulher com faxina faz 20 mil, eu acredito. Realmente, assim, se você tiver uma cabeça e você fizer, porque tem muita gente aqui nesse país, né? É um país com mais de 300 milhões de pessoas, então é muito fácil você, sabe, abrir um negócio e fazer, tipo, isso sim, com certeza. Assim, eu fico absolutamente absurdada. Eu não tenho... Como o cara falou na cara de vocês que ele odeia latino. É isso, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Carol Zócoli Brócoli. Dá um like e se inscreve aqui, porque tem muito mais gente que assiste do que gente inscrita. Então,